Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Amém. Esse Deus que é tremendo, Ele quer falar contigo, Ele quer falar comigo nessa manhã. Se você puder, pega aí sua Bíblia, pega aí acessa o seu smartphone, pega um caderno, pega um caderno para anotar aquilo que o Senhor vai falar contigo. E eu quero, sem demorar, convidar o pastor Davidson. Pastor Davidson que está aí conosco, né? Ele já está chegando. Convidar o pastor Davidson, ele vai estar aí, então, transmitindo mais uma vez, mais uma porção daquilo que aparece aí no Salmo de número 23. Pastor Davidson, bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor Aderson, bom dia a todos que estão nos assistindo agora, né, participando dessa live maravilhosa. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Amém. O pastor Davidson, então, já está com a palavra, né? Fique bem à vontade, meu amigo. E aí, daqui a pouco, ele vai compartilhar a tela. Fique à vontade, amigo. Amém. Deus abençoe, queridos, a todos nós. Estamos hoje no versículo 3, né? Vamos começar hoje o versículo 3. Vocês estão vendo aí onde paramos no encontro passado, né? Paramos aqui no versículo 2, que diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, não é? Então falamos aqui sobre vários aspectos do pastoreio nos tempos da Bíblia, não é? O que é bastante interessante, alguns detalhes para a gente. Vamos então aqui continuar com o material do livro, né? O livro Revelações Originais do Salmo 23. Temos várias imagens aqui, né, ilustrativas. E agora chegamos aqui no capítulo 3 do livro, onde vamos trabalhar o versículo 3. E vamos trabalhar... Pastor David, só um instantinho que eu fiz um negócio aqui equivocado. Só um instantinho, deixa eu tirar um aqui. Bom, queridos, então estamos aqui com o capítulo 3 do livro, né? Onde vamos trabalhar hoje o versículo 3. E o tema principal, a palavra principal, né, do versículo 3 é essa aqui, ó, feliz ou felicidade. O título do capítulo é Como meu pastor eu sigo feliz, né? Então vamos falar de felicidade hoje. O que é bastante interessante, porque hoje em dia as pessoas buscam muito a própria felicidade, né? E em muitas ocasiões as pessoas nem percebem o conceito bíblico de felicidade. Então a gente vai dar uma passada por esse conceito bíblico da felicidade. Mas antes, a gente vai ler aqui o texto numa tradução, né, o versículo 3, uma tradução hiperliteral, né? Então, olha como diz aqui o versículo 3, nessa tradução hiperliteral do Salmo 23. Aqui, ó, Nafshi Yeshuvev Yacheni. Aqui, ó, Bemagletsedek Lemaan Shemo. Né? Que aqui agora em uma forma hiperliteral, né? A minha pessoa restaura, me guia por trilhos de justiça por causa do nome dele. Né? Então, olha que interessante. Primeiro, a primeira palavra que aparece é a minha pessoa, ou a minha alma, né? Porque na língua hebraica, a palavra alma, nefesh,
ela tem vários significados, tem muitos significados, tá? Eu até coloquei aberto aqui, ó, o Salmo 23, versículo 3, para que a gente possa ter mais ou menos uma ideia da gama de significados que a palavra alma, né? Que geralmente aparece em nossas Bíblias, tem. Para você ter uma ideia aqui, ó. Tá vendo na tela aí, ó? Nefesh. Pode ser alma, ser, vida, criatura, pessoa. Pode até também, dependendo do contexto, significar apetite, mente, um ser vivo, desejo, emoção, paixão. Também ó, se refere àquele que respira a substância ou ser que respira a alma, o ser interior do homem. De modo geral, né? O ser vivo é o ser vivo com vida no sangue, o próprio homem, lugar dos apetites, lugar das emoções e paixões, atividade da mente, duvidoso, atividade da vontade, ambíguo, atividade do caráter, duvidoso, enfim. Agora também tem uma outra forma de traduzir, que o contexto também vai dizer, que tem a ver com essa parte do apetite, né? Que a alma, nefesh, também pode ser traduzido como garganta, isso dependendo do contexto. Por que eu estou falando isso? Por causa dessa gama de possíveis significados que uma tradução da alma nefesh pode trazer, muitas pessoas se confundem e acham que a única tradução possível para alma é apenas emoções humanas. E não é, não é? A gente pode perceber que há várias formas de se traduzir essa palavra alma, nefesh, em hebraico. E nesse contexto aqui do Salmo 23, ele vai determinar que a melhor tradução para nefesh não é alma, mas alma no sentido de vida, pessoa como um todo. Por isso que eu coloquei aqui numa tradução hiperliteral a minha pessoa, o meu ser, né? O meu ser como um todo, tá ok? Essa é a ideia. Então, a minha pessoa restaura. Aqui é Deus que vai restaurar. E aqui a palavra é shuv, né? Yeshuvev vem de shuv, que tem a ver com restauração. É interessante porque a maioria das versões traduzem como está aqui, né? Refrigera a minha alma, ou refrigera a minha alma, né? Eu acho interessante, por quê? Porque a palavra refrigerar traz essa ideia de ter uma alma mais leve, um pouco mais leve, mas é a mesma alma. E não é isso que o original diz. Você pode perceber que o verbo refrigerar, né, em hebraico, é a palavra chuv. Chuv significa voltar ou retornar. Então, é um retorno, é uma volta. Voltar ou retornar ao quê? Voltar ou retornar para uma situação anterior da disruptura, ou seja, é você retornar à condição da alma antes do problema que causou a tristeza, a mágoa, que causou a depressão, que causou o problema, né, da alma, da vida da pessoa. Então, por exemplo, se o problema da ovelha, né, é porque ela quebrou a pata, e ela está triste porque quebrou a pata, então a vida dela, com o trabalho do bom pastor, vai ser restaurada a alegria que ela teve antes de quebrar a patinha. Também trazendo para a nossa experiência, a nossa vida ela é restaurada por Deus antes das nossas lutas, das nossas dificuldades, antes das nossas mazelas. E isso traz felicidade para nós, porque não é um remendo que Deus faz. Não é remendo. É retorno à condição anterior daquilo que trouxe tristeza, daquilo que trouxe mágoa, daquilo que trouxe o problema, né, do problema em si. É assim que aconteceu também com a nossa conversão. Nós experimentamos a conversão em Cristo Jesus. E é o que Jesus disse em João 3, quando ele falou sobre o novo nascimento. O que é o novo nascimento? Não é remendo. Deus não remendou a nossa vida, o nosso coração. O Espírito Santo não fez um remendo na gente para a ponto até de ficar com uma marca, né? Quando, por exemplo,
um pano, né, se rasga e a costureira vai lá remendar, fica aquela marca da costura em alto relevo. Será que Deus faz um remendo no nosso coração a ponto de deixar marcas no remendo que ele fez? Não, não é isso que Deus faz. Ele faz uma restauração completa. O novo nascimento é uma nova vida. É uma restauração ao ponto anterior ao pecado de Adão e Eva, no caso, né? Então, ele nos dá uma nova vida, um novo coração, é uma alma restaurada, uma vida restaurada. Esse é o princípio bíblico, não é o princípio de remendo, não é o princípio de dar um jeitinho para continuar funcionando ainda que capenga, né? Não é uma gambiarra, né? Deus não faz gambiarra na vida de ninguém. Deus, ele faz uma restauração completa. E aqui vem outro detalhe importante. Restaurar não é o mesmo que apenas deixar funcional. Não é? Porque, por exemplo, se algum eletrodoméstico meu se quebra, eu levo para o conserto, o, o técnico que vai fazer o conserto, ele vai remendar um fio, ele vai usar alguma coisa, se tiver que trocar a peça, ele vai pegar uma peça lá que ele tem, qualquer, que possa ser encaixada e possa consertar. Ele vai apenas, a ideia do conserto é deixar novamente funcional aquilo que estava quebrado. Não é essa a ideia da restauração. Restaurar, de acordo com a Bíblia, né, e até de acordo com a nossa língua portuguesa, restaurar significa colocar novamente ali uma peça que se quebrou, mas exatamente como no original. É uma peça exata como era originalmente. Então, se for, por exemplo, um sofá que se rasgou, um sofá antigo, né, um sofá clássico, você leva para consertar é uma coisa, ele vai reencapar, vai colocar outra coisa, você até escolhe uma outra cor, enfim. Agora, se o seu objetivo é levar para um especialista, para ele restaurar o seu sofá antigo, você não vai escolher coisas diferentes para ele, o seu intento é que ele volte a ser como era antes, exatamente como era antes, inclusive usando os materiais que se usaram originalmente. Então, essa é a ideia da restauração, e é isso aqui que aparece no texto, essa palavra que aparece no texto do versículo 3. A minha alma restaura, e é só Deus que pode fazer isso. Quanto a esse ponto, eu quero até mostrar aqui uma frase muito infeliz atribuída ao Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta brasileiro, né? Ele disse essa frase aqui, ó. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Essa é uma frase atribuída ao poeta Carlos Drummond de Andrade. Se de fato ele falou isso, é meio difícil da gente comprovar, né? Mas enfim, na internet a frase é atribuída a ele. Sendo dele ou não a frase, ela é infeliz. A afirmação que ela faz é infeliz. Porque, preste atenção, as pessoas hoje querem a felicidade a todo custo. E quando as pessoas falam em felicidade, as pessoas falam na felicidade individual, do que para ela é felicidade. Ora, para quem, por exemplo, é viciado em drogas, tomar a droga faz a pessoa feliz. Naquele momento, pelo menos, né? Mas ela é uma pessoa viciada. É uma pessoa que está completamente dependente daqueles elementos químicos da droga. Na hora ela se sente feliz, mas depois ela fica na sarjeta, não é? Então, a felicidade no sentido atual que a gente dá a essa palavra a palavra felicidade, ela é muito pulverizada. É um sentido muito pulverizado. E é individualista, vai depender do modo como cada um se sente feliz. Quando eu era criança, por exemplo, eu me sentia feliz quando meu pai, eu pedi uma revista em quadrinhos, ele ia na banca, comprava e me dava. Eu ficava muito feliz quando eu recebia uma revista em quadrinhos de algum super-herói que eu gostava. Hoje eu já não leio mais quadrinhos. Já não me traz tanta felicidade. Agora eu sinto feliz quando me dá um livro de Bíblia, né? Livro de evangélico, livro que vai edificar a minha vida espiritual.
ou que vai me trazer mais conhecimento da palavra, né? Mas antigamente minha felicidade era ler quadrinhos de heróis, né? Quadrinhos até da Disney, eu gostava. Mas a questão a gente não sabe o que de fato a gente quer para ser feliz. Por isso que ser feliz sem motivo, nessa frase aqui que ele atribui a uma autêntica forma de felicidade, ela está errada, porque na verdade a ovelha de Yahweh, a ovelha de Deus, né, do Senhor, de Deus como nosso pastor, ela é feliz por quê? Porque ela tem a sua vida completamente restaurada, no ponto em que ela pode praticamente se esquecer das dores que ela sentia antes de acontecer a completa restauração, não é? Então a minha vida por completo ela está restaurada por Deus. E perceba que aqui a ideia é a ideia de uma vida restaurada como sendo uma obra direta de Deus na vida da ovelha. Ou seja, a ovelha ela não tem nenhum trabalho para se autorrestaurar. Ela não é como os fornos autolimpantes, né? Não é nada desse tipo. Ela não tem essa característica de se autorrestaurar. Ela não consegue. A ovelha ela precisa de uma ação externa a ela própria que esteja provocando a restauração dela. Então, a vida da ovelha é completamente restaurada porque ela está completamente entregue nas mãos do Senhor. Isso traz felicidade para ela. A felicidade da ovelha não é por acaso. É porque ela tem um pastor que cuida dela em todos os sentidos. Por isso que o título desse capítulo é: Com meu pastor eu sigo feliz. Porque a felicidade, ela recebe quando tem a alma completamente restaurada, quase como se ela tivesse amnésia do ponto em que ela sofreu, não é? A ponto dessa restauração acontecer de modo completo. Eu quero ler com vocês aqui, eu vou abrir aqui uma outra passagem, que é a passagem de Isaías, deixa eu achar aqui, Isaías 40, verso 40, versículo 31. Olha que interessante que aparece aqui, né? Isaías 40, 31. No versículo 30, né, diz: Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Aí 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. A palavra renovar aqui é a palavra halaf. Não é propriamente chuva, como nós estamos vendo lá no Salmo 23, mas é a palavra halaf em hebraico, que significa passar adiante, atravessar, passar por, crescer, mudar, continuar a partir de. Então tem essa ideia de ultrapassagem. Mas também tem essa ideia, que é essa que aparece aqui no texto, porque o contexto vai exigir, que é essa palavra aqui, ó: trocar, substituir, alterar, mudar para melhor, renovar. Então percebe que a palavra renovar está aqui, ó. Mas literalmente a palavra halaf, como aparece aqui no Isaías 40, versículo 31, é trocar. Trocar o quê? Trocar o vigor, ou trocar as forças. Então percebe, né? Os que esperam no Senhor trocam as suas forças, trocam o seu vigor. Por que isso? Por causa dessa restauração completa que Yahweh faz para aquele que espera no Senhor, né? Espera em Yahweh. Então, olha que interessante, a restauração é tão completa que é como se, aqui em Isaías, a figura da águia, né? Que vai trocando as suas penas, que vai, inclusive, trocando o bico e as garras. As águias, elas têm essa característica ao longo da sua vida. Chega um momento em que as garras já estão desgastadas, o bico também, e as penas também precisam ser trocadas. Então, o que a águia faz? É o momento em que ela própria, sozinha, vai arrancando com o bico já desgastado, pena por pena, que ela própria tem, para poder se renovar. Ela arranca todas as penas dela mesma, fica pelada, sem pena nenhuma. Depois ela vai batendo com as garras da águia
numa pedra, numa rocha, ninguém vê isso, é só a águia que está fazendo isso isolada. Ela vai batendo até arrancar as unhas. E bate o bico também na pedra, na rocha, até arrancar o bico. E fica lá esperando, porque depois de um tempo o bico nasce revigorado, ele renasce. As garras também, e as penas também. Quando a águia faz assim, no seu ciclo de vida, ela se renova e dura mais tempo. Consegue viver mais tempo porque ela tem o bico renovado para poder fazer as caças dela, tem as garras também e tem as asas. Tem as penas, né, com as asas. Então, é essa a imagem que Isaías traz quando ele diz que o Senhor troca o nosso vigor, troca as nossas forças. Isso traz essa ideia da restauração, onde você joga fora o que é velho, o que está desgastado, e você restaura para algo novo, para algo completamente novo, que vai realmente trazer um novo vigor, um novo ânimo para a vida. Né? Então, tudo isso eu estou trazendo aqui como conhecimento apenas com essas duas primeiras palavras do versículo 3. Veja que eu não trabalhei ainda o restante do versículo. Eu coloquei somente as duas primeiras palavras do versículo 3, dando enfoque à palavra restaurar, que em hebraico é a palavra shuv, tá bom? Significa restauração ao seu ponto inicial, antes do problema, antes de acontecer a dificuldade. Muito bem. Vamos então avançar aqui, para a gente poder dar tempo, né, de dar o restante do versículo. Depois a palavra guia-me, não é? Me guia. Por onde, né? Quem guia, guia a ovelha por algum lugar. E nós já estudamos aqui nos versículos anteriores que esse guia aqui, que é o Senhor, não é guiar a esmo de qualquer jeito, por uma estrada qualquer. É uma forma de guiar as ovelhas que o pastor tem, de preparar o caminho antes. Por isso que aparece aqui na próxima palavra, por trilhos de justiça. Não é guiar por qualquer lugar. Guiar por um trilho já aplanado, já preparado, por trilhos justos, já preparados, já retificados, porque o pastor já fez a escolha e já preparou o caminho de antemão, para que a ovelha pudesse, então, caminhar de modo que traga menos problemas e machuque menos os pés das ovelhas. Também por caminhos previamente escolhidos pelo pastor, de modo a facilitar para que a ovelha não se desgarre do rebanho e se perca. É um cuidado que o pastor tem ao preparar de antemão o trilho que vai realmente estar levando as ovelhas. Né? Então, como é que o pastor vai guiar a sua ovelha? Por trilhos de justiça. Da mesma forma, Deus quer trabalhar conosco, Ele quer nos guiar por trilhos que vão nos levar para a justiça. Né? Ele vai facilitar o nosso caminho para que a gente possa andar de modo justo. E o que é a tzadik, ou tzeder, tá? Em hebraico, tzeder é justiça, tá bom? E tzadik é justo. Então, o que é trabalhar, ou então ser guiado por Deus por caminhos de justiça? Aqui envolve questões morais. Aqui envolve você também ser feliz, não apenas porque tem uma alma restaurada, uma vida restaurada pelo próprio pastor, não apenas porque você está satisfeito por já ter se alimentado, está sem sede, está descansado, né, como ovelha, mas também você é feliz porque você anda pelo caminho correto, pelo caminho da justiça, por aquilo que é certo. Porque o pastor vai te guiar dessa maneira e você vai viver a paz e a felicidade de quem não deve nada para a sociedade, de quem não tem nenhum problema com inimigos no encalço lá, perturbando o tempo todo. A gente vai ver essa ideia de você estar livre dos inimigos lá no final, quando aparece uma outra imagem que não é mais a imagem do pastor e das ovelhas. Mas o Salmo 23 também fala sobre, nessa nova imagem, fala sobre como Deus também nos livra dos nossos inimigos. Não é? Então, a ovelha, ela tem a alma completamente restaurada,
Já entendemos aqui o sentido de restauração, de acordo com a Bíblia. Nós também vimos aqui que o pastor guia a sua ovelha pelos caminhos da retidão, os caminhos da justiça, ou seja, os caminhos retos, onde envolve questões morais, escolhas corretas dentro da moralidade. Não é? A ovelha de Yahweh não vai assaltar ninguém na rua, não vai fazer o mal. Ela pode até, por algum erro, por algum descuido, acabar causando o mal para alguém, mas é um mal involuntário, né? Ela não tem prazer em praticar o mal. Aqui envolve as questões de justiça mesmo, né? Dela não ser injusta, dela não provocar uma maldade sobre a vida de alguém só pelo simples prazer de fazer maldade. A ovelha, na verdade, ela tem prazer na justiça. Ela tem prazer em fazer o que é certo, porque é assim que o seu pastor a guia, tá bom? Então, o pastor guia a sua ovelha por esses trilhos aplanados, pelo caminho correto, pelo caminho escolhido previamente, que vai facilitar a vida da ovelha para ela poder andar de modo que seja natural, de modo que não seja perigoso para a ovelha caminhar, né? A gente vai até falar na próxima semana, no versículo 4, onde quando inesperadamente aparece alguma situação que possa causar mal para a ovelha. Quando é inevitável isso, o próprio Deus, o próprio pastor da ovelha, vai tomar as providências, e a ovelha tem um sentimento próprio com respeito a, inclusive, esses momentos de perigo. Mas isso aí é assunto para o versículo 4, que veremos, se Deus quiser, na próxima semana. Então, a ovelha é completamente guiada pelo seu pastor, por Yahweh, por esses trilhos de justiça. Às vezes a gente fica pensando como é que alguns cristãos podem querer contar com a bênção de Deus se eles querem andar de modo errado. É incompatível, não é? Por exemplo, eu vejo, né, no meu ofício pastoral, acho que o pastor Aderson também deve ter experiências assim, no seu ofício pastoral, né, junto à igreja. Tem, por exemplo, alguns irmãos que querem ser abençoados por Deus, mas já começando com uma intenção errada. Por exemplo, eu tive ocasiões de ter que aconselhar um casal que queria ser abençoado no casamento, mas já estava começando o casamento errado. Começando o casamento com pecado, entendeu? Não tem como Deus abençoar uma situação de pecado. Deus não vai abençoar, não adianta. Deus é justo, ele é perfeito na sua justiça. Então, se você quer ser abençoado por Deus, você tem que ter a certeza de que você está fazendo a sua parte, que é caminhar pelo trilho de retidão que Deus já preparou para você. E como é que você sabe qual é o trilho de retidão? É quando você anda com o Senhor e você está andando pelo trilho que Ele já preparou, Ele já te ensinou na palavra, está na Bíblia. Você lendo a Bíblia, você vai entender qual é a expectativa que Deus tem com respeito a você no tipo de vida que você precisa ter. Que é você ser honesto, é você tratar as pessoas bem, é você ter comunhão com Ele, entende? Então, não adianta a gente querer tapar sol com peneira. Se a gente está andando de modo inadequado com aquilo que Deus já revelou, e nós já sabemos qual é essa revelação, de qual é a maneira correta de agradar a Deus, de andar de modo correto, se a gente sabe disso, é hipocrisia da nossa parte, é um erro também no nosso relacionamento com Deus, a gente querer orar para que Deus nos abençoe se a gente está andando errado, se a gente já está começando de modo errado, não é? Então, que a gente possa ter, entre aspas, essa vergonha na cara, né? Da gente, pelo menos, ser sincero diante de Deus quando oramos. Quando estamos orando, a gente colocar diante de Deus, Senhor, me ajuda a vencer essa dificuldade que eu tenho, que me leva para andar de modo justo, de modo que não agrada o seu coração. Quando a gente faz assim, então Deus nos ajuda, nos abençoa, aí sim a gente passa a receber as bênçãos da obediência. Porque na Bíblia ela é muito clara. Tem as bênçãos da obediência. Quem é obediente, portanto, à palavra de Deus, recebe as bênçãos da justiça. Não é?
Agora, quem é desobediente, quem acaba agindo com desobediência, ele faz o mal para si próprio, ele traz o mal para si próprio, traz a maldição. A Bíblia é muito clara quanto a isso. E a questão da obediência ou da desobediência é bem esse sentido de pecado. Pecado significa transgressão. Então, se o pastor já preparou o trilho de justiça para eu andar nesse trilho, e eu transgrido esse caminho que o pastor quer que eu trilhe, porque ele preparou antes, eu estou me desgarrando. Eu estou fugindo do caminho que o pastor quer que eu ande. E quando eu faço isso, isso não acaba bem para a ovelha. Às vezes, o pastor precisa tratar de uma ovelha rebelde. Até uma ovelha geralmente jovem, uma ovelha adolescente, que é muito serelepe e fica fugindo muito do caminho que o pastor já preparou para todo o rebanho. A felicidade, portanto, da ovelha não é ela entender a felicidade como algo pessoal e algo que é plenamente para ela, né? Uma coisa individualista. A felicidade da ovelha está em seguir o rebanho, nessa ideia comunitária, dentro do caminho que Deus já preparou para o rebanho todo. E a ovelha está feliz porque ela está dentro, inserida no rebanho. Ela está inserida dentro do rebanho. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Este é o testemunho do professor Samuel Monteiro, do site Hebraico Pro. Ele recebeu o livro Revelações Originais do Salmo 23 e fala aqui sobre as impressões que ele teve sobre o livro quando ele recebeu. Confira aqui. Mas, gente, pode comprar, tá? Sem medo de ser feliz. Ficou muito legal mesmo. Aqui embaixo tem o link para você comprar a versão digital. Mas se bem que, olha, gente, o livro tá tão da hora que eu recomendo você comprar a versão impressa, tá? Ele é muito legal, né? Porque por ele ser bem bonito mesmo, né? De material assim de bastante qualidade, né? O papel, né? E esse papel aqui é uma coisa de louco, eu nunca vi isso aqui, gente. O papel é macio, tá? Só você segurando pra você entender. Nunca vi um negócio desse. O papel por dentro também, de qualidade também. Então é um livro assim bem legal para você dar de presentes também, né? Tão bonito que tá, né? Eu já tinha visto no digital, né? Digital tá bonito, né? Mas impresso é outra coisa, né? E aí no impresso você vê o material também, né? Que foi impresso, né? Foi impressão de qualidade, tá? Tá tudo assim de muita qualidade, gente. Da hora, né? Quando a ovelha se desgarra, ela está por conta e risco. E o pastor, às vezes, quando ele percebe uma ovelha muito serelepe, muito agitada, que está sempre se desgarrando, o que ele faz? Ele provoca dor a essa ovelha. Ele pega a ovelha no colo, que está muito agitada, quebra a patinha dela, de propósito, e depois prepara com carinho e amor uma tala para a pata dessa ovelha. Prepara um curativo e uma tala para essa ovelha. Para quê? Para que ela tenha dificuldade para andar. Ela vai andar mais devagar. Ou, dependendo do caso, o pastor até no início carrega a ovelha no colo, quando ela está com a pata que ele próprio quebrou antecipadamente. Para quê? Para que a ovelha não se desgarre. É para o bem maior dessa ovelha. Causa dor para ela, ela fica um tempo sem poder andar do modo normal, mas pelo menos ela não vai se desgarrar do rebanho, por causa desse trilho de justiça que o pastor preparou e quer que a ovelha siga nele. Então ele está condicionando a ovelha
a ficar atrelada ao trilho que ele já preparou. Entende? Uma ovelha rebelde, por que eu tenho que seguir por esse trilho? Né? Imagina, né, essa possibilidade de uma ovelha raciocinar desse jeito e se tornar rebelde por raciocinar assim. Por que eu sou obrigado a andar por esse caminho aqui? Eu quero ir pelo outro, eu acho que o outro é melhor. Só que a ovelha não tem a dimensão completa do caminho desde o início até o fim. Ela não sabe qual é o caminho adequado, o pastor é que sabe. Então, cabe à ovelha obedecer, confiando que o seu pastor já teve o trabalho de escolher o melhor caminho para ela. Não é um caminho qualquer, é uma trilha. É uma trilha preparada, uma trilha escolhida previamente. É uma trilha que foi trabalhada pelo pastor previamente, portanto, é uma trilha que o pastor já sabe que é o melhor caminho dentro das circunstâncias para poder chegar até o lugar onde há pasto, até o lugar onde há água fresca, para essa ovelha se fartar. Até chegar, então, ao final da caminhada, a ovelha precisa se habituar a andar no trilho da justiça que o pastor já preparou para ela. E para a gente, então, fechar aqui o versículo, por que o pastor faz isso? Por que ele restaura a vida da ovelha de modo completo? Por que ele se preocupa e tem o trabalho de guiar a ovelha pelo caminho da justiça? Isso dá trabalho para o pastor. Por que ele acorda mais cedo, planeja tudo? Por que ele faz tudo isso? Usa a sua inteligência para o bem-estar da ovelha. Qual é o objetivo? Por causa do nome dele. Parece estranho para a gente entender isso, mas Deus se preocupa com a sua reputação diante de quem? Não é diante de outros deuses, porque os outros deuses não existem. O único Deus que existe é o próprio Yahweh, é o próprio Senhor. Então, por que ele se preocupa com a reputação dele? O nome dele, aqui se refere à reputação dele, né? Ele se preocupa com a reputação dele referente a outras pessoas, especialmente a quem não pertence ao rebanho dele. É como se o pastor tivesse tão preocupado em ter uma boa reputação diante de outros apriscos, de outros pastores que cuidam de outras ovelhas. Então, Deus está interessado por causa da glória do nome dele. Glória aqui, em hebraico, glória é kavod. Kavod, em hebraico, significa peso. Algo que pesa, né? Que tem um peso, ou seja, que tem um valor. Não é algo que não tem valor nenhum, é algo que tem valor. Por isso que glória, em hebraico, literalmente é peso. É o peso da glória de Deus, né? Porque traz essa ideia de algo que é valoroso. Algo que tem consistência, tá? É o brilho da glória de Deus que é pesado por causa disso, porque tem consistência, tem valor. Então é interessante que por causa da glória, desse peso, desse valor do nome dele, a reputação dele próprio, é que ele tem esse cuidado amoroso para o seu rebanho, de restaurar a vida da ovelha, seja curando, seja tratando de modo que a ovelha até se esqueça do que aconteceu, do que provocou a tristeza dela anteriormente. Ele guia a ovelha para que ela ande no futuro, né, ande para frente, até chegar, né, no pasto verdejante, na água tranquila também. Não é? Então, ela está completamente feliz por causa disso, porque ela tem um passado de restauração, que foi completamente apagada a memória dela, e ela tem um futuro também de confiança no seu pastor que cuida dela, que guia para frente. Ela não fica estagnada num único lugar, ela anda para frente. Né? Isso o pastor faz porque ele tem preocupação com a sua própria reputação. Isso traz glória para a vida de Deus, traz glória a Deus. Ele saber por ele próprio que o seu rebanho está bem cuidado, está bem tratado, está de fato feliz. Por isso que o título do capítulo é: Com o meu pastor eu sigo feliz. Sem o meu pastor eu não consigo seguir, muito menos ficar feliz. Não é? Então, que essas são as lições e os segredos do Salmo 23, versículo 3, que são lições especiais, profundas até para a nossa vida espiritual.
Por isso que essa frase aqui, ó, atribuída ao Carlos Drummond de Andrade, ela é furada. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade? Não, não é. Eu só sou feliz não é porque eu não tenho motivo. Na verdade, é ao contrário. Eu sou feliz porque eu tenho um pastor que cuida de mim. Entendeu? Então, minha felicidade não é pelo que eu defino, não é pelo que eu quero. Porque até o que eu quero muda com o tempo. Antigamente, como eu disse, eu gostava de ler quadrinhos. Minha felicidade era ler quadrinhos. Hoje eu já não tenho essa felicidade. Minha felicidade é ler outras coisas. Da mesma forma, é o que você tinha como projeto de vida na infância, na adolescência, e hoje, depois de convertido, você tem um outro projeto de vida. Outras atividades te fazem feliz, né? Antigamente, a sua felicidade era outra. A gente não sabe o que é melhor para a gente, mas o nosso pastor sabe. Ele restaura a nossa alma, ele me guia pelos trilhos da justiça, tudo isso porque ele traz glória para ele. Então, guarda no seu coração. Está errada essa música que diz que nós somos joia preciosa, que é como se Deus parasse tudo para cuidar da gente, porque isso tudo é importante pelo fato da gente ser assim, né? Não é isso que o texto bíblico diz. Deus cuida da gente voltado para a glória dele. A motivação de Deus em cuidar da gente é trazer glória para o nome dele próprio. Tudo é voltado para que a gente possa glorificar a Deus. Esse é o resultado, o objetivo final. Darmos glória a Deus, inclusive pelo modo como nós somos bem tratados por Ele. Então, o foco do texto aqui não é a ovelha. O foco do texto é o modo como o pastor cuida da ovelha. Tudo é para a glória de Deus, inclusive na nossa vida. Então, vamos deixar de lado essa ideia antropocêntrica, né, com o homem no centro, porque, na verdade, o homem não está no centro. Quem é que está no centro é o próprio Deus. A nossa perspectiva de vida como cristãos é colocarmos Deus e Jesus Cristo no centro da nossa vida. Tudo é para a glória de Deus, tá bom? Jamais se esqueça disso. Muito bem, terminamos aqui. Eu vou tirar aqui a parte Pronto, já tirei aqui. Agora o pastor Aderson está com a palavra, né? Já que terminamos aqui o conteúdo do versículo 3 do Salmo 23. Oi, meu amigo. Estava aqui me deliciando, anotando diversas coisas aí que o irmão foi falando, e eu achei assim, umas questões interessantes, né, que o irmão foi abordando, né, começando do final para o início, né? Tudo é para a glória de Deus. Não é para a glória do homem, não é para a glória de Bertrano, Ciclano, é para a glória de Deus. E eu achei interessante quando você falou o peso da glória de Deus, a consistência. Então, cada vez que a ovelha é bem cuidada, é bem tratada, ela é feliz, isso, na verdade, dá consistência para a glória de Deus. É isso mesmo? Isso, tudo redunda para a glória de Deus, né? Por exemplo, não é glória para a denominação, não é glória para a igreja local, não é glória para o pastor, do que está construído como reputação de um pastor sábio, um pastor bom, né? Não, isso tudo é desvio, né? O que deve ser o caminho certo é estarmos fazendo tudo bem feito, o mesmo trabalho de um pastor local, pastorear bem o rebanho de Cristo, porque no final vai trazer glória para o próprio Cristo. Glória para Deus, né? E não para a glória humana. Às vezes eu tenho, sinceramente, dificuldade, quando às vezes eu visito algumas igrejas, e o pastor fica cheio de orgulho, mostrando as obras da igreja, como a igreja está bonita, ela é grande, tem ar-condicionado, ela tem espaço para não sei o quê, está bem organizada. Isso às vezes me incomoda. Porque eu percebo nessa fala de alguns colegas esse orgulho pelo que ele está fazendo, porque isso, na verdade, no final, acaba sendo para a glória dele.
Então, Entendi. se tem um ar-condicionado bacana na igreja, acaba sendo para a glória dele. Se tem uma cadeira acolchoada, se é uma igreja pintada de preto com fumaça, para poder fazer um culto um culto quase que pirotécnico, né? Cheio de fogos de artifício ali dentro do templo, mais ou menos isso, né? Então, isso tudo acaba se tornando para a glória do pastor, do ministério dele, da denominação dele, da igreja local. E isso é um desvio. Isso, em alguns aspectos, acaba sendo também uma idolatria. Entendeu? E a Bíblia fala claramente contra a idolatria. Então, às vezes me incomoda, sinceramente, quando eu visito alguns colegas, algumas igrejas, né? Ele fica lá mostrando o espaço da igreja, aí eu percebo aquele orgulho, que não é nada santo, né? Mas é um orgulho de estar mostrando o que ele consegue fazer, como ele é bom administrador. Não é para isso que a gente foi chamado, entendeu? Não é para isso. A gente precisa ter esse cuidado e essa percepção. Eu estou fazendo melhor, estou me esforçando para ter uma administração bacana, para botar conforto para a igreja, beleza. Mas a glória não é para mim. A glória é para Deus. Se eu perco essa dimensão, eu acabo tendo problemas, inclusive no meu ministério. Entendeu? Interessante. Interessante ao mesmo tempo profundo e que deve trazer uma reflexão para todos nós, não somente quem é pastor, mas tudo em nós, né? Eu sou o que a gente vai chamar de cristão simples, mas Deus está me permitindo prosperar, fazer algumas coisas. Puxa, não posso perder de vista que é para a glória de Deus. É o peso da glória de Deus. Uma outra coisa que você falou e que aí vai se esbarrar na primeira aula que você comentou, você só citou, não aprofundou, é que, olhando para esse versículo, né, a ovelha ela vai se sentir feliz, talvez eu vou usar assim, a seguinte expressão assim, completa, porque ela está nos trilhos de justiça, porque ela está no caminho, né, que foi preparado atenciosamente, cuidadosamente pelo próprio Deus. Não é isso? Foi isso que você falou. Perfeito. E aí é interessante então porque ele vai derrubar algumas falas, né? Como o próprio Hidauro, e você comentou, escreveu um livro chamado Desigrejados. Você também comentou, a pessoa não está seguindo no caminho, mas quer as bênçãos específicas da parte de Deus. Então isso não tem muita relação. Fala um pouquinho mais sobre isso, pode ser? Sim, isso aqui é um embate até cultural. Da cultura bíblica, cultura do Oriente, do Oriente Médio, né, antigo, é bem diferente a noção de felicidade comparado com a cultura ocidental. Na nossa cultura ocidental, como é que uma pessoa pode ser considerada feliz? Dentro da individualidade. Ela é feliz enquanto indivíduo, porque ela tem as coisas ao redor dela, isso traz felicidade para ela. Como é que isso funciona na mente ocidental hoje, né? Eu consigo me destacar demais, ou seja, eu como indivíduo estou destacado porque eu sou mais rico, porque eu tenho mais talento, porque eu sou mais bonito, enfim, eu tenho alguma coisa que me destaca, ou porque eu sou diferente. Você pode perceber isso até no showbiz, né? Qual o artista que se destaca mais? É aquele que é mais diferente, que faz mais loucura, que se veste de modo espalhafatoso, ou que faz até escândalo, provoca escândalo de propósito para poder ficar em evidência, né? Uhum. Tudo isso é a marca de como nós, na sociedade ocidental, de modo individualista, acreditamos que traz felicidade. A cabeça do homem oriental, do Oriente Médio, é diferente. De acordo com a Bíblia e na cultura oriental, a felicidade do ser humano não está na individualidade, não está em ele se destacar dentre os demais. É o contrário disso. Está no coletivo. A felicidade de alguém, de acordo com a Bíblia, é quando ele está inserido no coletivo, então ele se sente protegido e feliz porque ele está dentro da coletividade. Entende? Então ele não quer se destacar
dentre os demais do rebanho. Ele quer, na verdade, ficar lá naquele mar do rebanho que está sendo criado todo como um corpo só. Então, a ideia da bíblica de felicidade é da pessoa estar inserida dentro de uma genealogia, de uma família, de um clã, dentro de um grupo, né, que está organizado pelos anciãos, liderado pelos anciãos daquele grupo judeu antigo. É isso que traz felicidade para a cabeça do homem e da mulher da época bíblica. Né? E até hoje, no Oriente Médio, é essa a cultura. A cultura tua. Por isso que é tão importante o relacionamento com Deus e o relacionamento com o outro, que eles chamam de irmão. Na cultura judaica, chamar o outro de irmão não é apenas algo proforme, não é apenas algo porque é politicamente correto, é bonito. Não. Eles realmente entendem que alguém que está próximo a ele, com um amigo muito próximo, ele trata como se fosse um irmão de sangue. Para ter intimidade, para chamar para comer, se está com problema, ele participa como amigo, como esse irmão, né, que dá do próprio bolso para ajudar o outro que está com dificuldade. Então, é muito concreto, a Bíblia é muito concreta nos seus relacionamentos. A gente que fica alegorizando muita coisa, não é? Mas a Bíblia era muito completa. Então a gente percebe que a noção de felicidade para o Oriente Médio é a vida coletiva, na coletividade. Por isso que é tão importante na Bíblia ficar toda hora citando genealogia. Porque com a genealogia ele está mostrando que ele está inserido no histórico de uma comunidade, de uma família, de um clã. E isso é o que traz felicidade para a cabeça do judeu da época bíblica. E então deu ruim para quem não gosta de ler genealogia e entender sobre a genealogia, porque ali tem ensinamento, ali tem algo pedagógico da parte do nosso Deus. E aí muito interessante. Outra coisa que você falou que também é algo que muitos devem ficar alarmados, é justamente com a atitude que o pastor tem quando a ovelha está muito serelepe, que ela está insistente em andar distante, e ele traz essa ovelha para si, e aí depois, em um determinado momento, se ela não permanecer, ele vai lá e quebra a patinha da ovelha. Né? Fala um pouquinho mais sobre isso, por gentileza. Sim, é como eu disse, né? Às vezes o pastor precisa tomar essa atitude mais drástica, que até dói no coração dele, né? Dói no coração dele, mais até do que dói para a própria ovelha. Mas é para o bem final dela. É como um pai, uma mãe, que está levando o filho, né, para poder levar uma injeção, por exemplo. O pai e a mãe sabem que aquilo vai provocar sofrimento. Mas não tem jeito, a criança precisa tomar a injeção, é para o bem dela, é para a saúde dela. Mesmo que cause dor, e isso faz o pai e a mãe até chorar por causa do filho, né? Porque ele ama o filho, mas precisa levar. É meu caso. Na minha história, na minha infância, precisei tomar algumas injeções de bezetacil. No final, acabou sendo um erro médico e eu tomei as injeções à toa. Não era preciso, mas eu tinha tido um diagnóstico que eu tinha febre reumática, então meus pais me levaram para tomar várias aplicações de bezetacil. Quem é que já tomou sabe que vai lá no osso. E é uma dor insuportável. Eu lembro até hoje, mesmo quando eu era criança. Já estou com 47 anos. Mas eu lembro. Era uma dor que ia lá no osso, lá na junta, lá do osso, no quadril. Não é? E eu saía da aplicação lá, da injeção, mancando de tanta dor. O máximo que meus pais podiam fazer era me pagar o lanche depois. E aquilo amortizava um pouco a dor. Né? Eu tomava um lanche diferente lá, que eles pagavam na rua para mim. Então, consolava, mas não resolvia a dor, né? A dor estava lá ainda, mas consolava. Era o máximo que eles podiam fazer. Mas eles acreditavam, na época, que era para o meu bem, porque o médico havia falado que era para o meu bem, porque eu tinha febre alta, febre reumática. Que, na verdade, eu não tinha. Era uma outra situação lá que ele errou, mas, enfim. A ideia aqui é o propósito pelo qual os meus pais me levavam para dar aquela injeção que tanto me doía, causava sofrimento. Mas tinha o objetivo, né, de estar trazendo um bem maior.
É a mesma coisa o pastor, quando quebra temporariamente a patinha da ovelha para poder assegurar de que a ovelha não vai se desgarrar. E no final é pro bem dela. Ou seja, às vezes Deus permite sofrimento na nossa vida, como até o texto diz, né, que o sofrimento é temporário, ele não é para sempre. Ele as tribulações que enfrentamos, elas são temporárias e são leves e momentâneas, de acordo com Paulo, né, em Coríntios. Elas são leves e momentâneas. Por quê? Ele permite isso porque de alguma forma a gente vai aprender, a gente vai crescer. Isso vai nos fazer maduros na fé. Não como a ovelha jovem serelepe, que fica toda hora saindo do caminho, mas como a ovelha madura, que está acostumada a andar pelo caminho certo, que não vai se desviar à toa por qualquer bobagem. Entendeu? Muito bacana isso. Tudo isso que você falou, a questão de restaurar como era antigamente, eu achei também algo que até então nunca tinha olhado o Salmo por esse prisma, né? Então, queridos, aí nós temos aí uma série de verdades que devem nos conduzir a uma reflexão mais profunda, com o intuito de entender o Deus que nós servimos, o que Ele quer de nós, né? Ele quer que nós venhamos a andar nos seus caminhos, sejamos obedientes, que estejamos juntos, não separados, não carreira solo, né? Não é uma carreira solo, né? Mas é estar em grupo, porque no grupo, porque junto na igreja, na comunidade de fé, ali nós vamos experimentar cada vez mais do verdadeiro sentido da felicidade, da verdadeira felicidade. Que Deus nos abençoe. Algumas pessoas vão assistir mais tarde e já quero, mesmo você que começou a assistir mais tarde, olha, passa aí, compartilha aí com as outras pessoas, porque eu tenho plena certeza, assim como eu fui edificado, elas também serão edificadas. E eu quero convidar o pastor Davidson para que possa estar orando por nós, por todos aqueles que estarão assistindo, né? Então vamos colocar assim, todos que já estão assistindo, né? E pedir para que algo que ele comentou no final, de fato, faça o sentido para todos nós. Tudo que temos é para a glória de Deus. Amém. É exclusivamente para a glória de Deus. Não é porque eu sou mais bonito, não é porque tenho mais habilidade, não é porque... Não, é para a glória de Deus. Deus está compromissado com a sua glória. Deus está, a expressão que o pastor utilizou é reputação. Vamos orar então? Antes da oração, deixa eu só ler o texto aqui, né? O livro Revelações Originais do Salmo 23, que é o livro base das nossas reflexões. Você pode fazer contato e eu vou enviar para você, né? O livro, o valor está bem baratinho, dá para você adquirir e ter nas suas mãos tudo isso que a gente está falando aqui, mais um pouco, porque no livro a gente sempre abrange um pouco mais. Tem também uma outra obra que eu reimprimi recentemente, que é a minha monografia de mestrado em Ciência da Religião. A ética do casamento judaico. Aqui eu falo todas as questões éticas que envolvem o casamento. Então, como que era o casamento na época bíblica, né? Quais eram as leis? Por exemplo, costumes, leis. Então, você tem o dote, como é que era o noivado, o dote, como é que era o próprio casamento, a cerimônia do casamento, a vida em família, a mulher na sociedade, se tinha preconceito, se não tinha, como que era o papel da mulher, como que era tudo relacionado ao casamento, inclusive questões sexuais. Está tudo aqui resumido, para você entender como que a Bíblia vê o casamento e as questões éticas que envolvem o casamento, na perspectiva judaica cristã, né? Porque nossa fé bíblica é uma fé judaico-cristã. O cristianismo não surgiu assim do nada, ele veio, né, de um tronco religioso que é o judaísmo. Então a gente consegue perceber qual a abordagem, tanto do ponto de vista judaico quanto também cristão, para o casamento e a família tradicional, que é a família que é tão atacada hoje em dia. Aqui você vai ter os elementos básicos para você entender qual é a visão de Deus para o nosso casamento. Bom? Esse livro aí eu quero.
Ele faz muito sentido nos dias atuais, né? Eu tenho certeza disso. Vamos orar então, não é isso? Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos em ter contato com a tua palavra com mais profundidade ainda hoje no versículo 3. Pedimos a tua bênção, que o Salmo 23 esteja alcançando, Senhor, o coração daqueles que estão nos acompanhando, nos ouvindo, durante essa série de pregações, versículo a versículo, palavra a palavra, do Salmo 23. Então, cuida de cada um de nós, permita, ó Pai, que estejamos permitindo que o nosso coração seja completamente impregnado por esses conceitos, pelos ensinos da tua palavra. Que possamos de verdade, ó Pai, sentir a tua graça nos guiando, nos conduzindo por trilhos que o Senhor já preparou e que seja bênção para a vida de cada um de nós. Trata conosco em cada situação da nossa vida e nos lembre, Senhor, sempre de que o Senhor é o nosso pastor e que o Senhor cuida de cada um de nós. Então, trata conosco, nos abençoa em tudo. É como nós te pedimos, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Até então, a próxima quarta-feira. E na próxima quarta-feira nós vamos seguir aí no Salmo 23. Pastor Davidson, muito obrigado. Estamos juntos, hein? Amém. Shalom a todos. Shalom. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.